Olá, muito bem? De volta aqui para a segunda parte da nossa conversa sobre a teoria da norma jurídica. Na primeira parte a gente falou dos princípios, agora a gente vai falar especificamente da norma jurídica. E aqui, vejam, o princípio é tão importante que até para conceituar a norma eu vou voltar a eles. A comparação é inevitável, né? Se os princípios têm, como vimos, aquele viés abstrato, né? De apontar direções. Olha, a liberdade é importante, a igualdade é importante, precisa ser respeitada. A norma jurídica, não, ela já é bem mais específica, ela vai se apresentar como um comando dirigido às ações do indivíduo, seja determinando uma ação ou um comportamento a alguém. De novo, se o princípio diz, olha, a liberdade é importante, a igualdade é importante, a norma jurídica vai dizer, quem tratar desigualmente as mulheres será multado. Percebem? A norma ela já é muito mais concreta. Ela já diz o que deve ser feito ou o que não pode ser feito e a consequência para quem descumprir essa regra. Se o princípio, então, tem por objetivo direcionar ali, orientar o crescimento e a aplicação do ordenamento jurídico, a norma já vai regular a atividade do indivíduo nas suas relações sociais. Muito bem. Mergulhando, então, na estrutura teórica da norma jurídica, a gente vai perceber que ela se chama de modais deonticos, 3 modais deonticos. Um de proibição, de obrigatoriedade e um de permissão. Falando primeiro, ou falando dos dois primeiros, né, o modal de proibição e obrigatoriedade, a gente vai encontrar nas normas que se dirigem ao seu destinatário, né, que é o cidadão, e proíbe que esse cidadão faça algo ou o obriga a fazer uma outra questão. Por exemplo, uma norma que diz é proibido fumar neste local. É uma norma de modal deontico de proibição. Uma norma que diga ser obrigatório o uso do crachá para entrada nesse setor. É uma obra de modal deontico de obrigatoriedade. Ah, professor, mas isso aí, poxa, isso é óbvio, isso aí a gente sabe. Isso aí eu vejo na minha vida concreta que é assim. Pois é, a questão é que é assim, ou isso é tão claro para você, exatamente porque a teoria da norma jurídica há muito tempo pensou dessa forma, estruturou dessa forma e assim tem feito. Então, o fato disso ser tão internalizado na nossa experiência, né, não é motivo para você diminuir o estudo da teoria da norma jurídica e pensar, não vou prestar atenção nisso aí, eu sei que as normas têm proibições e têm obrigações. Isso eu não vou perder tempo, então, dedicando à análise da teoria da norma jurídica. Na verdade, é muito pelo contrário. O fato disso ser tão internalizado mostra o quanto isso é antigo, o quanto essa teoria tem a sua aplicação bem-sucedida e o quanto ela é onipresente na nossa experiência. Motivo pelo qual é indispensável você ter esse conhecimento mínimo da teoria da norma jurídica. Atenção com isso, a gente vê muitos estudantes que às vezes desmerecem certas discussões no estudo do direito, que são mais facilmente identificáveis no dia a dia, né, sob a alegação de que isso aí eu já sei. Mas é um erro desprezar isso, porque quanto mais comum, quanto mais presente na nossa experiência prática um aspecto da teoria do direito se apresentar, mais a gente tem que conhecer aquilo, porque aquilo está se apresentando como algo bastante solidificado no nosso ordenamento jurídico. E como você vai pretender ser um operador do direito adequado sem conhecer isso que é exatamente tão onipresente, tão inserido na nossa cultura jurídica, né? Então, de fato, realmente, poxa, eu sei, tem que, ao longo da minha vida, já cumpri várias normas e eu percebi
que ora elas me proíbem de algo, ora elas me obrigam a fazer algo, né? E agora a teoria da norma jurídica vai dizer, olha, a norma tem a norma de proibição e a norma de obrigatoriedade, e isso eu já sei, beleza. Ninguém está dizendo que você não sabe isso, ninguém está necessariamente querendo ensinar a você que a norma proíbe ou obriga. Aqui a gente está explicando a estrutura teórica da norma jurídica, que você tão bem percebe na sua vida prática, mas que agora você precisa conhecer enquanto futuro operador do direito, como que isso teoricamente foi construído, como que isso estrutura. Porque quando a coisa fica mais complicada lá na frente, quando os estudos começam a ficar mais intensificados, é o pleno conhecimento dessa teoria básica que vai te ajudar a uma compreensão melhor lá na frente. Beleza, feito esse aviso, né? Vamos analisar o modal de permissão que vai aparecer quando a norma não propriamente gera um comando a ser obedecido, mas dá uma prerrogativa, uma possibilidade ao destinatário. Quer dizer, se você quiser, você pode. Por exemplo, uma regra que estabeleça ser permitido o uso de traje de banho nesse estabelecimento. Você não é obrigado, você não está proibido de usar outro tipo de traje, está sendo criada apenas uma faculdade. Está permitido a você, se quiser, usar esse traje de banho, comportar-se dessa determinada forma. Claro, nem sempre esses modais estão isolados, muito pelo contrário, é bastante comum a gente perceber concretamente os modais de proibição, permissão e obrigação se misturarem, né? Em vários momentos nós vamos perceber uma determinada regra que, ora, permite algo enquanto proíbe outra coisa, ora, obriga determinada conduta, ao mesmo tempo que permite ou que tolera outra. Por exemplo, casamento. Você pega o Código Civil, você percebe ali um modal de permissão no Código Civil ao casamento. Quem quiser, quem desejar se casar, é proibido, mas dentro de certas circunstâncias, atendidas certas condições. E aí você percebe, né, os modais de obrigação ou de proibição que são condicionantes ao exercício do direito de se casar. Por exemplo, é proibido que irmãos se casem. Então, aí há um modal de proibição. Há uma condição, quem deseja se casar precisa ser maior de idade, ou, se menor de idade, ter autorização dos pais. Então, a gente nota também aí um viés limitador, um viés de proibição em certas circunstâncias. Então, muitas vezes, esses modais se complementam e são aplicados até ao mesmo tempo. Você precisa verificar aquilo que você precisa romper ou vencer os modais de proibição ou de obrigação para poder chegar no modal de permissão. Beleza. E temos diferentes tipos de normas? Sim. E o que as diferencia? Bom, a gente até percebeu aqui, né, pelos modais deônticos da norma, né, que claramente elas podem se desenvolver por caminhos diversos, né? E aí, claro, sendo um assunto teórico, a gente vai encontrar diferentes pensadores buscando explicar isso da melhor maneira que lhes parece, fazer adequadamente a distinção entre as normas. Mas eu vou adotar aqui com vocês a distinção feita por Nicholas Timashev, lá na obra que ele fala, o direito, a ética e o poder. Segundo a percepção do professor Nicholas, haveria ou há três espécies de normas. Normas de direito, que são as que nós estamos estudando no nosso curso, e estudaremos a vida, o curso inteiro e a vida profissional inteira. Mas há ainda as normas moral e as normas de costume. Bom, por que que, para o professor Nicholas, né,
também um aspecto moral ou um aspecto costumeiro, quer dizer, uma regra que as pessoas estão acostumadas a seguir, teria um caráter normativo. Porque, na visão dele, segundo o raciocínio que ele desenvolve, regras morais e costumeiras também teriam um viés obrigatório, no sentido de alguém acabar fazendo algo que não está muito interessado em fazer, por uma definição moral e por uma definição social, porque todo mundo faz, porque é costume todo mundo fazer. Ninguém pode dizer, não, mas se a pessoa não quiser fazer, e se ela não, isso não é uma norma jurídica, é só ela não fazer, ela não vai ser punido pelo direito. Claro, o professor Nicolas sabe disso. Ele enxerga a obrigatoriedade das normas morais, das normas costumeiras, a partir de pressões sociais. Aí ele identifica, e aí ele vai desenvolver a diferenciação que ele quer expor, né? A norma jurídica, ela é obrigatória por força da ação estatal. A norma jurídica, se você não está afim de cumprir e descumpri-la, é o Estado, é o governo que vai te coagir, que vai te obrigar a cumprir aquela norma. Então, a norma jurídica ou a norma de direito, ela tem essa coercibilidade oficial. É um grupo governamental organizado que se mobiliza para te levar ao cumprimento da norma jurídica que, eventualmente, você não está querendo seguir voluntariamente. A polícia, poder judiciário, próprio poder executivo. Já as normas morais e de costumes, como bem aponta, né, o professor Nicolas, a polícia não vai te obrigar a cumprir uma norma moral, o poder judiciário não vai te obrigar a cumprir uma norma costumeira, que não é uma norma jurídica. Ah, todo mundo faz isso, não está na lei, mas todo mundo faz. O judiciário não vai te obrigar a fazer aquilo, mas a sociedade vai te pressionar a seguir naquele ponto. Daí, então, esse viés obrigatório, esse viés compulsório das normas morais e costumeiras. De novo, mas a norma jurídica é o poder judiciário, é a polícia que vai me obrigar a cumprir. Exatamente. E essa é o cerne da primeira diferenciação que o professor Nicolas faz. O direito exerce uma pressão para o cumprimento das suas normas a partir do centro ativo do poder. Moral e costumes pressiona para a aplicação das suas normas a partir da sociedade. E aí há um desdobramento, né? Ainda na obra lá, o direito, a ética, o poder, na previsibilidade dessas sanções. O direito ele traz, então, uma pressão muito mais intensa, muito mais abrupta. Não precisamos ir longe para perceber isso. Basta fazermos uma simulação hipotética aqui. Nós temos muito mais receio, naturalmente, de descumprir uma norma que a polícia vai nos obrigar a cumprir, quer dizer, uma norma jurídica, ou que o poder judiciário vai nos obrigar a cumprir, do que uma norma moral, que apenas o nosso grupo aqui de amigos, as pessoas com quais a gente convive, eles vão nos pressionar a fazer aquilo. Então, a coerção do direito ela é muito mais forte. Em compensação, ela é muito mais previsível. A norma jurídica já traz a descrição do que acontece com quem não cumpri-la. Então, tá lá. Se você fizer tal coisa, você está sujeito a multa de R$1.000. Se você fizer tal coisa, você está sujeito a indenizar os prejuízos causados. Se você romper tal obrigação, tal proibição, você está sujeito a ficar preso por até 4 anos. Já as normas morais e costumeiras, embora a pressão para o cumprimento delas não seja tão intensa quanto a da norma jurídica, a consequência para o eventual descumprimento é muito mais imprevisível. Há uma regra moral de que eu não posso ter determinado comportamento com o meu amigo. Certas coisas não se faz com um amigo. Mas se eu fizer, o que vai acontecer? Como é que meu grupo social vai me tratar? Não dá para ter certeza. Imagina, poxa, o pessoal vai me cancelar nas redes sociais. Você não sabe.
mesmo que isso aconteça por quanto tempo, até onde essa pressão social vai ocorrer, não dá para prever. Né? É sempre um salto no escuro o descumprimento de uma regra moral ou costumeira. Mas tem um outro aspecto também, um terceiro ponto aqui que o professor Nicolas nos direciona, né? Que é ali quase que o local onde essas diferentes regras, essas diferentes normas, elas operam, né? Se é na nossa consciência, no nosso íntimo, ou se é muito mais uma pressão externa. Aí o professor Nicolas escreve lá para a gente que a regra moral, ela para ser plenamente cumprida, claro, né? Para que o grupo social reconheça que, de fato, nós estamos em dia com as nossas regras morais, não basta apenas você praticar certos atos. É preciso que eles tenham uma determinada intenção. Então, a norma moral, total cumprimento dela depende de uma intenção de fato, estar de acordo com aquela regra moral. Há um exemplo que aparece lá na obra do professor Nicolas, é alguém que dá dinheiro aos pobres, né, que dá dinheiro à caridade, e que deixa claro que não está fazendo isso por um dever moral, porque entende que isso é um dever moral. Mas confessa que está fazendo isso para ficar bem aos olhos dos outros, para agradar alguém, para ter alguma vantagem social. Quando isso é revelado, a pressão social acontece do mesmo jeito. Né? Então, de novo, uma regra moral de que temos que ajudar uns aos outros, temos que ajudar os amigos. Aí você diz, tudo bem, eu vou ajudar o meu amigo aqui. Aí você admite para alguém que está do seu lado, ó, só vou fazer isso porque eu não quero ficar feio com a galera aqui. Porque a fim de ajudar esse meu amigo, eu não tô, não. A partir desse momento que ficou revelado que no seu íntimo você não enxerga aquilo como um dever moral, a pressão social vai acontecer do mesmo jeito. Você será reputado como alguém que não cumpre as regras morais, independentemente de ter agido de uma maneira ou de outra. Porque foi revelado que no seu íntimo você não concorda com aquilo e que você está fazendo só para evitar a pressão social. Revelar que no seu íntimo você não concorda com a regra moral faz a pressão social acontecer do mesmo jeito. Já nos costumes sociais, aquilo que a gente faz porque todo mundo faz, porque sempre foi assim, né? É o inverso. Nas regras sociais, mesmo você revelando que não concorda com aquilo, o que importa é você fazer. Aí o melhor exemplo é a moda. Né? Você vai para uma festa que todo mundo está usando traje a rigor. Está escrito no convite, você tem que vir de smoking. Aí você, então, fala, ok, vou cumprir a regra social, vou de smoking. E você pode falar para quem quer que seja que você não gosta de smoking, que você acha smoking feio, que você acha desconfortável. Você vai falar, muitas pessoas vão concordar com você, mas mesmo assim, elas vão entender que você cumpre as regras sociais. Vão dizer, poxa, esse cara respeita as regras da moda, respeita as regras da etiqueta, respeita as regras da boa educação. Mesmo desconfortável, ele faz aquilo que socialmente deve fazer. Então, se a regra moral requer uma intenção, requer que você concorde com elas para ser considerado cumpridor, a regra social só exige que você a respeite, ainda que em desacordo, que você a respeite. E a norma jurídica, ela não se preocupa com nenhum desses dois elementos. A norma jurídica, nesse ponto, ela é muito mais prática. Não interessa se você está de acordo ou não com a regra. Basta que você a cumpra. Falar, um imposto. Você não gostou do imposto. Vá lá e pague o seu imposto, que é isso que é exigido de você.
Se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você não concorda, isso é indiferente, mas não dá para dizer que é como um costume social, né? Que não seja valorizado que você tenha também um elemento interno, né? O imposto talvez não seja o melhor exemplo, né? Porque realmente pagar imposto é algo que ninguém gosta, mas pense uma regra ligada a questões de honestidade, por exemplo, né? Olha, eu recebi um dinheiro a mais do que eu devia receber, e aí eu devolvi, porque, bom, a pessoa revela isso, né? Cumpri a norma, eu vim aqui devolver o dinheiro que eu recebi a mais, porque o direito me proíbe de ficar com o dinheiro que não é meu, então eu vim aqui devolver. Então, o elemento externo, a conduta esperada pela norma jurídica está sendo cumprida, mas o direito, ele, repito, ele não exige que você tenha um elemento interno, mas ele valoriza isso. O direito, ele intenciona mudar o elemento psicológico das pessoas. O direito, ele tem essa presunção de quem sabe conseguir fazer com que as pessoas pensem de determinada maneira. O direito, ele não está preocupado só em organizar as condutas. Ele quer também trabalhar com o modo das pessoas pensarem. Mas o direito sabe que não dá para forçar ninguém a pensar de um jeito ou de outro. O direito sabe que você pode forçar as pessoas a agirem de um jeito ou de outro. Mas ele vai procurar, ele vai valorizar quando a pessoa não só atende ao elemento externo da norma jurídica, cumprindo a norma, fazendo a conduta esperada, mas que ele também esteja de acordo com ela. Então, voltando ao exemplo, alguém que vai lá, devolve um dinheiro que recebeu a mais, mas que menciona, mas isso aqui eu não gostaria de fazer, porque vontade mesmo eu estava de ficar com o dinheiro e tal, mas eu não quero ser preso, né? Haverá uma certa resistência que, em algumas situações, se torna, inclusive, uma resistência jurídica também. Há determinadas condutas que, se praticadas com uma intenção adequada, com a boa-fé, elas recebem algum incentivo ou certas condutas que, mesmo respeitando-se a lei, mas que fique claro que é um respeito discordante, a pessoa respeita a lei, mas ele não concorda com aquilo, haverá uma consequência específica. Me ocorre aqui o exemplo de algumas regras de processo, alguma prova ou alguma alegação que você poderia ter feito no início do processo, mas você deixa para fazer no final. O Código de Processo Civil revela que se você tem bons motivos plausíveis para ter atrasado dar essa informação, ok, tudo bem, não vai acontecer nada com você, mas se ficar provado que você tinha essa informação, não quis revelá-la o quanto antes, quer dizer, não quis cooperar com o processo, quis guardar aquela informação para apresentá-la no momento bombástico ali, que gerasse até um certo tumulto processual, a legislação processual prevê que, ok, a informação vai ser atendida, vai ser aceita dentro de certas condições, porém, você receberá uma multa por não ter apresentado aquela informação no momento anterior. Você ter deixado o processo transcorrer e só lá na frente ter aparecido com esse dado tumultuando o processo. Então, a gente percebe que há, sim, momentos em que o elemento interno no direito é mais do que valorizado, ele é até exigido. Mas o principal traço distintivo é aquele, para o professor Nicolas, conforme ele nos aponta, é aquele que eu já destaquei anteriormente, a norma jurídica tem a sua aplicação forçada vinda da ação estatal, enquanto normas morais e sociais não. Esse aspecto já abordamos bastante lá atrás, vou me permitir, então, seguir adiante para não ficarmos repetitivos em excesso nessa nossa conversa. E aí a gente chega na terceira parte da nossa unidade, que ficará para um terceiro vídeo, né, para uma terceira parte dessa videoaula,
interrompo a nossa conversa por aqui. Volto num terceiro vídeo falando sobre sanção, coerção e coação, que é exatamente esse elemento distintivo da norma jurídica para as demais regras, para os demais tipos de norma. A norma jurídica tem uma sanção, a norma moral e social não. Agora, o que é essa sanção? Como que funciona essa coerção e a coação estatal? Veremos no capítulo seguinte do nosso bate-papo. Valeu, pessoal. Fico por aqui. Até a terceira parte. Abraço. Tchau, tchau.